Agora recebemos aqui no nosso estúdio o doutor Marcelo, Pastor. ou melhor, reverendo Marcelo de Paula Melo. Boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Claudinho, tudo bom? Tudo bom, vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? Um convite maravilhoso de estar aqui, representando hoje, não como o doutor Marcelo da SEMO, mas como o reverendo pastor Marcelo da 5ª Igreja Presbiteriana de Paracatu. Dizer que é um prazer estar aqui e a gente conversar um pouco, né? Pois bem, pessoal, hoje vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, né, reverendo Marcelo? O que o Evangelho de Jesus significa para o nosso dia a dia e quais os impactos positivos dele? Para a gente entender o que o Evangelho significa, a gente precisa entender primeiro o que é o Evangelho, né? O que significa, o que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, segundo a Bíblia, né? Nós reformados, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela é inerrante, infalível e imutável. Então, o Evangelho de Jesus, segundo as Escrituras Sagradas, ele nada mais é, Claudinho, do que Deus matando Jesus na cruz do Calvário para que os pecados daquele que crê, dos que creem, sejam perdoados pelaquele momento que Jesus derrama o sangue na cruz do Calvário. Para entender isso, a gente precisa ter em mente que todos os homens nascem condenados. Todos nascem maus, todos necessitam de salvação. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, o Evangelho de João 3,16, que Deus entregou seu Filho unigênito, seu único Filho, na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, tenha o perdão de Deus. Então, o Evangelho de Jesus, se a gente fosse resumir de uma maneira clara, seria isso, né? Paulo diz que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E de fé em fé, o homem andará de fé em fé. Lá em Romanos 1,16. Na verdade, esse versículo foi o versículo que Lutero, lendo, foi convertido pelo Espírito Santo. Então, para falar do Evangelho, Claudinho, desculpa, Claudinho, você veio me perguntar e eu aqui estou... Não, tudo bem, o senhor está explicando aí para o pessoal de casa, é bom que todos entendam, né? Isso, e pastor não pode ver microfone, né? Então, o que acontece? Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, é porque nenhum homem tem condição de se salvar sozinho. Moralmente falando, bons hábitos, boas coisas, ninguém é capaz de se salvar sozinho. Então o Evangelho é o poder de Deus, é Deus intervindo através do Espírito Santo no coração do homem que irá crer em Jesus Cristo e recebe nova vida através da fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Sim, reverendo, para entender o Evangelho é necessário a pessoa todos os dias estar em contato com a palavra, estar em constante ali, pensamento. Como funcionam esses estudos para entender o Evangelho? Claudinho, o Evangelho ele é um presente de Deus para a salvação daquele que crê. E estar em contato com a palavra todos os dias, fazer suas devocionais, ler as Escrituras Sagradas, é alimentar o Espírito Santo que habita no coração, como eu falei, daquele que creu. Então, eu vou resumir rápido para você que está em casa, vou resumir rápido para você, Claudinho, o que acontece? O homem nasce caído, ele nasce com uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, todo mundo quer agradar a si mesmo. Nós somos interesseiros por natureza. A gente não gosta de ser confrontado. A gente gosta de mensagens de autoajuda. A gente está preocupado com o nosso prazer, né? Todo mundo nasce assim com defeito de fabricação. Pessoas que não são convertidas buscam a igreja, buscam a fé para se beneficiar dela. Quantas pessoas não estão passando por problema, vão para a igreja, procuram ter contato com a fé, procuram ter contato com a igreja, mas não procuram ter um contato verdadeiro com Jesus Cristo. O exemplo disso é que essas pessoas procuram a igreja, procuram um auxílio espiritual e quando recebem aquilo que elas buscam, elas abandonam.
Né? Quando a gente é convertido pelo Espírito Santo, lembra, a gente tem a natureza pecaminosa. O Espírito Santo nos dá uma nova natureza. Presta atenção. Então, agora, essa nova natureza, a gente começa a ver Deus pelas óticas de Jesus, que morreu e perdoou os nossos pecados. Então, toda a nossa cosmovisão, a visão que a gente vê todas as coisas, a visão que a gente interage com as pessoas, a visão que a gente interage até mesmo com Jesus é diferente. Porque a gente passa a sentir deleite em Deus, a gente passa a sentir prazer em buscar a Deus. A coisa mais maravilhosa que uma pessoa que foi convertida por Deus é ir ao culto, é buscar a Jesus Cristo, porque entende que Jesus Cristo foi o seu Salvador e sem merecimento seu. Você era pecador e Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados. É como se, Claudinho, você chegasse hoje no presídio aqui em Paracatu e você chegasse para o criminoso mais violento e você chegasse para ele e falasse assim, olha, você está solto. Você falasse para o juiz, eu quero que solte fulano. Como assim? Não, eu quero que solte porque eu vou ficar preso para ele ser solto. Foi isso que Jesus Cristo fez. A gente não merecia, mas ele morreu. Para a gente que crê nessa morte salvífica, para a gente que crê, para que a gente que crê fosse salvo. E isso vai mudar toda a cosmovisão. Isso tem um impacto social muito grande, porque o verdadeiro convertido, o verdadeiro cristão, é aquele que teve a sua cosmovisão mudada. E aí, Claudinha, a sua pergunta eu vou responder, e aí, quando você busca a palavra de Deus, quando você está em contato, é consequência da nova natureza, que encontra prazer em Deus. O culto não é algo de troca, não é algo de barganha. Se você dá, você recebe, se você vai, você é abençoado. Não existe obra que a gente possa fazer para ser abençoado por Deus. A gente já foi abençoado por Deus. Aquele que crê já foi abençoado porque recebeu salvação. E aí eu vou abrir um outro parênteses aqui. Quando você entende a morte de Cristo num todo, ela ganha uma dimensão monstruosa. Por quê, Claudinho? Porque Cristo não morreu na cruz do Calvário para que você fosse salvo e a partir desse momento de salvação, as suas obras passam a valer para você ser salvo ou você não ser salvo. Não. Cristo não morreu 50%. A morte de Jesus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E o homem viverá de fé em fé. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, você foi justificado pela morte de Cristo. Então ele morreu, ele mudou a sua vida, ele te deu uma nova perspectiva de vida, ele salvou você. A morte é um presente de Deus. Paulo fala aos Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Experimentar a consequência da morte de Cristo na nossa vida é o maior prazer, o melhor presente que um ser humano pode receber. Muito bem, reverendo. E na sua visão, como resumiria o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é o poder de Deus, eu resumiria como Paulo, lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Desculpe, Paulo fala, é o poder de Deus manifesto em Jesus Cristo, que derramou sangue na cruz para perdoar os nossos pecados, sem merecimento nosso. O Evangelho de Jesus é a manifestação da graça de Deus na cruz do Calvário, para todo aquele que crê em Jesus Cristo ter a sua vida transformada. E essa transformação não é só para essa vida, não. Até se eu receber um novo convite, estou me convidando, né? Eu estou fácil demais, né? Para falar do Evangelho. Até a gente pode falar das consequências dessa salvação, pode falar do que é fé verdadeira. A gente tem muita coisa para falar do Evangelho. E eu quero contar com a presença de você aqui, sempre no nosso Jornal da Cidade. Amém, amém. E essa palavra de Deus, esse Evangelho, tem muito a ensinar para você que está nos assistindo. E creia no que eu estou te falando, porque o que eu estou te falando não é doutrina minha, é doutrina bíblica. Esse Evangelho pode transformar a sua história. E a gente já está acompanhando já o reverendo aqui durante a programação já,
uma hora ou outra ela aparece para trazer uma mensagem especial para a gente. Agora deixa o espaço aberto para você deixar suas considerações e falar onde fica aí a Quinta Igreja Presbiteriana aqui em Paracatu. A Quinta Igreja Presbiteriana de Paracatu é uma bênção de Deus para essa cidade, para o meu ministério, para toda a membresia, para a liderança, para os presbíteros, para os diáconos, né? É uma igreja bíblica que tem por base as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. É uma igreja acolhedora, uma igreja que visa edificar os cristãos que Deus tem enviado para lá, para que eles enfrentem os desafios do dia a dia. Que não são poucos. Não, graças a Deus, Deus tem abençoado demais a nossa igreja. E os desafios do dia a dia, eu comparo, Claudinho, a igreja, qualquer igreja cristã, qualquer denominação que se paute pela palavra de Deus, eu comparo como carregador de bateria. Se você tem um microfone que usa bateria, esse microfone que eu estou aqui, ele tem bateria para ser carregada. Então agora ele está sendo testado, ele está aqui com a bateria funcionando, ele está tudo ok, nós não temos falhas, está tudo beleza, tudo perfeito. Agora quando acaba o programa, esse microfone ele tem que ir para o carregador de bateria, para que a bateria dele esteja apta para enfrentar os desafios da gravação e que a gente não tenha problema. Eu comparo a igreja como um grande carregador de bateria. Na verdade, uma coisa que eu quero explicar, não sei se eu tenho tempo. Tem sim, eu falo rápido, eu acho que dá tempo sim. Dá sim. Uma coisa que eu quero deixar claro é que na vida do cristão, segundo a Bíblia, não existe sagrado e profano. O momento de culto é todos os dias. De segunda a segunda, você está cultuando a Deus. Porque o Espírito Santo, ele entra no nosso coração e ele sela. Paulo fala aos Efésios, nós fomos selados pelo Espírito. E selado ali na carta aos Efésios, o significado ali no grego e no contexto cultural da época, é quando uma pessoa compra uma casa, compra um terreno, o selo que ali se recebia na escritura, com cera, e falando, olha, isso é seu. Esse imóvel, esse terreno, esse bem é seu. Então, o selo do Espírito Santo, ele mostra que é Deus selando o nosso coração com o Espírito Santo. Só que essa natureza nova, lembra das duas? Uma natureza pecaminosa e uma natureza santa? Renovado. Essa natureza nova, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser alimentada constantemente. Paulo fala que a gente deve alimentar, a gente deve alimentar o Espírito. A gente não pode apagar o Espírito, desprezar as profecias, e profecia ali é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque se a gente apagar o Espírito, a nossa natureza pecaminosa, que a gente não deixa de ser pecador, ela cresce. E a gente vem a envergonhar Cristo Jesus através dos nossos pecados. Então, o carregador de bateria, a gente vai para a igreja para se alimentar da palavra. É o que você falou do contato com a palavra, o contato com a comunhão com a igreja. Então, a gente vai para a igreja, a gente se alimenta da palavra, a gente se fortalece para quando a gente está no nosso trabalho, está no banco, está pagando boleto, está jogando futebol, está andando de bicicleta, a gente é colocado à prova a todo momento, né, com convite, com um monte de coisa que dá prazer, é momentâneo, mas que é contra a palavra de Deus. Se a gente não fortalece o espírito, a gente enfraquece e acaba caindo em pecados horríveis que todo crente está sujeito a cair e envergonhar o nome de Jesus Cristo. Então a igreja, Claudinho, ela é o carregador de bateria. Depois a gente no mundo, a gente está com a bateria carregada para enfrentar os desafios. Todo cristão, outra coisa que a gente pode falar é sobre pecado. Todo cristão está sujeito ao pecado. E onde encontrar esse carregador? Esse carregador de bateria, ele é encontrado, pode ser encontrado, não, ele é encontrado, né, lá no bairro Prado, na rua Maria Monteiro Silva, número 165. É você chegando ali na Praça da Unitec, você entra, tem ali onde era o Picanha Nobre, você vira à direita, é a rua que liga o Prado à Cidade Nova. Vai ter uma esquina ali, é uma igreja verde, né? Então, essa igreja verde pode carregar as suas baterias. Jesus Cristo pode mudar a tua história. Quinta Igreja Presbiteriana de Paracatu. Reverendo, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez e trazer essas palavras de fé e esperança para os nossos telespectadores.
Amém, Claudinho. E nós, se Deus quiser, estaremos presentes aqui para tratar de muito assunto de fé, de pecado, de mudança social, qual o impacto do evangelho na sociedade, como esse impacto se dá. Tem muito assunto bacana. Eu conto com o seu convite, em nome de Jesus. Já está mais que convidado. Uma ótima tarde, bom fim de semana. Amém, Claudinho. Deus te abençoe.